Até porque eu não entendo nada de Queria Palmeiras. te fazer uma pergunta, Isa. Você não sente que o Palmeiras tem tratado um pouco mal a saída dos seus ídolos? Os ídolos recentes? Teve o Dudu, o Everton... Até o Rony, né? O Zé Rafael mesmo, ele vai para Depende da situação, tá? O Rafael Veiga já tá num processo aí de fim de ciclo, assim, sem... Depende da situação. O Dudu, por exemplo, é um caso em que, assim, eu acho que ele acabou sendo... Porque o que aconteceu com o Dudu? O Dudu ficou lá, ele teve uma lesão, e aí ele ficou 9 meses tratando. E aí o Palmeiras, eu sei isso, que internamente o Palmeiras preparou um documentário, ficaram 9 meses seguindo ele, para fazer um documentário do retorno dele e tudo mais. E aí, antes dele retornar, ele não queria ficar numa reserva logo de início, porque ia ter que voltar e disputar a posição, né? Por mais que ele seja o Dudu, você tem que voltar e disputar a posição depois de 9 meses parado. E aí ele foi atrás do Alexandre Matos para tentar um contrato com o Cruzeiro. E aí ele chega na diretoria do Palmeiras e fala, olha, o Cruzeiro tá me oferecendo aqui um contrato. A diretoria do Palmeiras falou, então tá bom, você quer ir, vai. Nesse caso, eu não acho... Eu acho que ele teve uma postura que não foi legal. Mas... Agora, em relação... Assim, aí uma coisa é... que eles não consideram o Rony ídolo, torcida do Palmeiras. Mas foi super importante. Cara, era ídolo? Rony é ídolo do Palmeiras? Idolatria Rony é muito ídolo pessoal. Ou não? Eu não considero. Não considera. A torcida do Palmeiras não considera o Rony ídolo. Pra mim, ídolo é muito pessoal, mas tem muito a ver também com ganhar título. E o Rony ganhou título no Palmeiras. Eu acho que tem a ver com ganhar título. Eu acho que tem a ver com ganhar título, mas eu acho que idolatria ela se constrói com muitas coisas. É com título, é com identificação, é com, talvez, postura em determinados momentos difíceis. Porque o Marcos, por exemplo, é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. E muito também porque ele resolveu ficar no Palmeiras num momento difícil. Ele jogou Série B, campeão do mundo, né? Então, com proposta para ir embora e tudo mais. Então, assim, idolatria tem vários fatores que fazem um cara ser ídolo. Tem gente que pode considerar o Rony um ídolo do Palmeiras. Não dá nem para comparar o Rony com o Marcos, né? Mas, por exemplo, para uma geração mais nova... Que viu o Palmeiras ganhar muito com o Rony e o Dudu, pra mim, são ídolos. É que eu acho que vai muito. Eu acho que vai muito de. O Dudu, pra mim, é considerado um ídolo, sempre foi. Só que o jeito que ele saiu, com que ele saiu do Palmeiras, acho que deu uma arranhada nessa. Né? Foi muito ruim o jeito com que ele saiu do Palmeiras. Ele forçou ali, né, um aumento, ou talvez forçou a titularidade muito dele. Direta, não foi legal, né? Não foi legal o jeito com que ele saiu do Palmeiras. Mas... agora, por exemplo, dessa geração, né, dessa terceira academia, um cara que pra mim é indiscutível, é o Rafael Veiga. Que terceira academia? E o Gustavo Gomes? Chamam de terceira academia. Pô, foram 10 títulos em... E o Gustavo Gomes? Também. Pra mim é incontestável. É outro ídolo, né? Pra mim, esses dois caras são... assim, eu não consigo entender alguém que não ache os dois caras muito ídolos do Mas Palmeiras. o Everton também. Eu acho, assim, eu acho inconcebível ídolo. Você abrir mão de um jogador. Tudo bem, tá em declínio, etc. Mas sempre, pelo menos, fazer uma homenagem, um jogo. Mas aí também você tem que ver se o cara quer, né? Eu ia trazer um contraponto. Talvez... essa saída impressão de saída ruim, que eu acho que aconteceu com o Everton, aconteceu com o Dudu. Mas calma, o Everton já saiu? Porque assim, a gente tem que, Palmeiras liberou ele pra assinar com o Grêmio. Vai sair. Como é que tá isso aí? Vai sair, tá tudo certo. Tá tudo certo? Palmeiras liberou. E aí, isso eu acho um erro, liberar o cara de graça. Gratidão e tudo mais. Cara, é um ativo do clube, ele tem contrato ainda, não é pra liberar de graça. Faz caridade pra outros clubes, o Palmeiras vai bater na porta lá do Grêmio pra ver se vai liberar alguém de graça. Eu não concordo com isso. Se o São Paulo não tivesse contratado reserva e quisesse o Everton pra disputar a posição, o Palmeiras não ia liberar de graça nem ferrando. Mas ninguém vai liberar de graça pro Palmeiras, porque todo mundo sabe que o Palmeiras é um time bom comprador. O Corinthians liberou o Cássio. Não é pra liberar de graça. Eu não concordo. Liberou pra evitar atrito com o ídolo, pro cara não sair pela porta do fundo, não sair brigado, pra não ter processo, pra não ter... Eu acho que é assim. Eu respeito a sua opinião. No caso do Everton, eu acho que ele é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Sim. Pelo menos um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Sim. Muito identificado com a torcida. Acho que ele tem que sair por cima. Acho que o Palmeiras não tem que arrumar confusão com o Everton mesmo. Escolheu o Carlos Miguel.
Vocês que escolheram Carlos Miguel. Então, Qual foi a questão? Eu estou em acordo com a diretoria do Palmeiras. Deixa o Everton seguir a vida Qual foi a questão? O Carlos Miguel, ele foi contratado já para uma renovação no gol do Palmeiras, né? Porque o Everton tem 38 anos, o Lomba é mais velho que ele ainda. Então, o Palmeiras precisava de um goleiro mais jovem pensando num futuro. A ideia era... Veio rápido, então, a ideia era fazer uma transição mais lenta, só que o Everton se machuca no final do ano passado. E aí o Carlos Miguel entra. Para esse ano, a ideia do Abel era fazer um revezamento. Coisa que o Everton não aceitou. Mas para mim revezamento deu... Mas calma, isso aí, calma. Que revezamento? Foi passado o que pro Everton? Mostra a notícia do R7 aí. Quero ver se a Isa concorda com o que falou o Cosme lá do R7. Everton se sentiu desvalorizado por tudo que fez pelo Palmeiras. Não quis ser reservas de Carlos Miguel, vai ganhar 30 milhões no Grêmio, né? Ele disse que ele não vai reclamar em público e deve até ser homenageado, mas sai triste do Palmeiras. Se machucou como titular, como a gente sabe, viu seu espaço acabar por ter 10 anos a mais que Carlos Miguel. Mas ele tem que ficar triste com o Abel, então, né? Eu quis colocar isso técnica, aí. Né? Eu quis colocar isso aí para perguntar a sua opinião, porque eu não sei qual que é a apuração do Cosme, nem eu respeito aqui a manchete que ele colocou. Queria saber se você concorda com isso aí. Se você acha que realmente é isso que aconteceu. Não, eu acho que sim. Eu imagino que ele se sentiu desvalorizado mesmo. Até porque ele abria a porta para negociar com o Grêmio. Eu não concordo. Eu acho que ele ainda tinha que ser titular e a transição com o Carlos Miguel ser um pouco mais lenta. Até porque o Carlos Miguel, como eu disse, para mim tem alguns fundamentos em que ele ainda precisa ser trabalhado. A posição de goleiro é uma posição que exige muita confiança. Por mais que o Everton já esteja num declínio, ele é um cara experiente, ele é um líder do grupo. Então, para mim, não era o momento de negociar o Everton. Não era o momento. Não era. Para mim, inclusive, ele ainda tinha que continuar como titular. Você acha que o Everton ele tinha a esperança? Resgata aquela foto lá, Mick Jagger, da Santa Ceia lá. Eu avisei, hein? Mas isso não era uma carta, resgata, dá? Marcada? Se não der, tudo bem. Não ia dar certo. Everton com o Carlos Miguel na representação, na mesa? Pode ser que sim, mas eu não posso afirmar isso, né? Mas pode ser que sim. E aí é decisão técnica, não é decisão... E assim, é o que eu digo, tem torcedor e eu não entendo, eu não concordo. Sei que vai ter um monte de gente me cornetando aqui. Eu não concordo com um torcedor que desdenha do cara. Ele pode ter, falhou no Mundial, falhou. Acho que até, assim, o que eu falo de questão de postura. Porque lá, naquele momento, a gente sabe que o Mundial tem um peso para o torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras estava muito engajado, tanto que foi a torcida que mais foi aos Estados Unidos. E aí, ele, no fim do jogo, também ele não admitiu que errou, sabe? Então, assim, algumas coisas acabam pesando, eu acho. Só que, o cara ganhou 12 títulos com a camisa do Palmeiras. É um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. 12 títulos, pra mim, é ídolo, gente. Não tem como você... Não tem como. Mais um título, ele viraria o maior vencedor.